A ambição hoje não é mais o globalismo liberal, mas simplesmente o velho e bom globalismo imperial. Ainda é globalista. É aí que surge a tensão com sua base eleitoral. MAGA, Make America Great Again. Uma base America First, os restritores dentro de Washington, D.C. Então ele oscila internamente. Mas a oscilação não é mais sobre o globalismo liberal. Isso acabou, mas o globalismo imperial permanece. Que forma isso vai assumir? Vai ser na forma de equilíbrio offshore, como Mearsheimer e Walt defendem há muitos anos, ou vai assumir a forma da agenda neoconservadora? Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. Richard Sakwa, professor emérito da Universidade de Kent. O professor Sakwa estuda, entre outros temas, os desdobramentos políticos na Rússia, política internacional e multipolaridade. Ele é autor do livro muito perspicaz A Paz Perdida, Como o Ocidente falhou em prevenir uma Segunda Guerra Fria. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Richard, seja bem-vindo. É um prazer. Richard, você é uma das pessoas que há muito tempo vem dizendo que desperdiçamos uma oportunidade maravilhosa de paz nos anos 90 e que muitos erros foram cometidos, especialmente no que diz respeito à Rússia. Vamos começar em 2023, já que estamos conversando hoje, dia 26 de setembro. Como você interpreta a mudança de postura mais recente, ou digamos o chilique, do presidente dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? É como se fosse, ok, Ucrânia, vá e lute a guerra. Você pode vencer, você pode recuperar tudo, está tudo bem. E nós vamos continuar vendendo armas para vocês. E Europa, vocês têm que comprar as armas e entregá-las. Em que ponto estamos nessa trajetória longa e muito triste da guerra na Ucrânia? Sim, acho que sempre que se trata do Trump, há sempre uma espécie de duplo sentido em seus rompantes, digamos assim. Existe um nível superficial, que muitas vezes é muito perturbador e, claro, muito situacional. E eu já argumentei em outros lugares que é como uma biruta, depende de quem falou com ele por último. Neste caso específico nas Nações Unidas, ele falou com o presidente Volodymyr Zelensky. E também se ele acabou de conversar com Keith Kellogg de um lado, em vez de Steve Witkoff do outro, e assim por diante. Esse é o primeiro nível. Mas também existe um Trump mais profundo. No nível superficial, parece que ele finalmente está sendo duro com Putin, sendo duro com a Rússia e, de fato, apoiando totalmente a posição da guerra na Ucrânia. O lado mais profundo, claro, neste caso, como em tantos outros, é que pode ser exatamente o oposto. A ideia aí é a europeização desta guerra. Que embora, como você sabe, Trump sempre tenha dito que esta é a guerra de Biden, ela estava se tornando muito a guerra de Trump. E ele realmente não queria que isso acontecesse por vários motivos. Ele preferiria travar outras guerras, como contra a Venezuela ou talvez na Palestina. Então ficou bastante claro que, de certa forma, o nível mais profundo seria: ok, vocês europeus querem manter essa guerra em andamento. E isso deve ser visto em conjunto com sua declaração, não faz muito tempo, em que ele disse que todos os estados da OTAN, não a União Europeia, mas os estados da OTAN, têm que cortar as importações de energia da Rússia e impor tarifas de 100% à China e à Índia se continuarem a receber energia russa e outros suprimentos de petróleo. Então esse é o Trump profundo. Basicamente é como dizer, ok, vocês europeus querem a guerra, então assumam, nós talvez paguemos, assim vocês compram nossas armas e pagam por isso, mas podem usar nossas armas, talvez alguma inteligência ISR, coisas de vigilância. Esse é o argumento. Com Trump, o primeiro nível é sempre totalmente inconsistente. O segundo nível é, de certa forma, esse Trump profundo, e isso remonta, aliás, aos seus primeiros comentários políticos lá nos anos 1980, quando ele já era obcecado por tarifas e era muito anti-japonês naquela época. Um aliado. E, claro, depois isso mudou para a China, em seu primeiro mandato.
Existem esses argumentos por aí. Um argumento, feito de forma mais proeminente por outro youtuber, Brian Berlachik, é que, no geral, o que podemos ter certeza é que há uma continuidade de agenda. Os Estados Unidos continuarão a pressionar por uma política hegemônica, controle sobre o planeta, de uma forma ou de outra, e então eles esbarram em uma parede de vez em quando. O que acontece então é que eles simplesmente recarregam e tentam de novo, enquanto fingem interesse em realmente reacender seus relacionamentos. Ele nos lembrou, de forma bastante famosa, do grande botão de reinicialização que Hillary Clinton apertou fisicamente junto com o Sr. Lavrov durante seu mandato como secretária de Estado. E então, há outra corrente que diz, e essa corrente diz, que o que estamos vendo é apenas a versão mais recente disso. Donald Trump e o governo Trump nunca levaram isso a sério. O establishment não está interessado em paz com a Rússia. O que estamos vendo é, sabe, uma recarga e preparação para atacar novamente em outro momento, além de uma divisão de tarefas, jogando a responsabilidade da guerra para os europeus. A outra corrente diz que não, o Sr. Trump realmente é sério, mas talvez não consiga cumprir, porque se enreda de várias maneiras diferentes, e simplesmente não consegue cumprir a promessa de que, bem, vou acabar com a guerra em 24 horas. Essa com certeza. Mas existe um interesse genuíno, só que o Deep State pode ser tão forte, além dos europeus e ucranianos estarem organizados de uma forma que simplesmente não é possível. Onde você vê o problema de aparentemente não estarmos conseguindo sair dessa guerra? Acho que para responder a isso, precisamos olhar para o quadro mais amplo, que é o que acredito que Joaquim Bellich faz, e o que venho tentando fazer em reflexões e trabalhos recentes sobre o tema. Meu argumento básico hoje seria que, no panorama geral, desde 1945, os Estados Unidos vêm perseguindo o que hoje chamo de globalismo liberal. John Mearsheimer e Walt Nutter argumentam que, após 1989, isso passou a ser chamado de hegemonia liberal. E, claro, Eikenberry e outros chamam de ordem internacional liberal e assim por diante. Mas vamos chamar simplesmente de globalismo liberal. Isso sempre foi como posso dizer, um compromisso reservado, mas genuíno, com o sistema internacional da Carta, com as Nações Unidas, com o multilateralismo. Mas o globalismo liberal tinha duas faces. Tinha essa face de comunidade, que era de fornecer bens públicos. Estamos falando da Organização Mundial do Comércio, que depois se tornou esse sistema de comércio aberto, a agenda rooseveltiana. Mas o outro lado era o império, que é o que você acabou de mencionar, hegemonia, dominação e assim por diante. E isso sempre esteve presente. O Senado dos Estados Unidos, claro, nunca teria ratificado o Tratado da ONU lá em 1945. Assim como não o fez em 1919, se isso realmente fosse restringir a liberdade de ação dos Estados Unidos e, de fato, sua clara dominação, como era em 1945. Então temos o globalismo liberal de um lado, engajamento, construção de alianças e coisas do tipo. E Trump, de novo, vamos voltar a esse Trump profundo. Ele não surgiu do nada. Claro, o estilo dele é único, independente e de fato inigualável. Sim, provavelmente irrepetível. Mas o que ele está fazendo é refletir outro aspecto de tudo isso. Assim, a ambição hoje não é mais o globalismo liberal, mas simplesmente o velho e bom globalismo imperial. Ainda é globalista. É aí que surge a tensão com sua base, MAGA, Make America Great Again, e o grupo America First, os restritores dentro de Washington, D.C. Então ele oscila internamente, mas a oscilação não é mais, ok, o globalismo liberal acabou, mas sim, o globalismo imperial permanece. Que forma isso vai tomar? Vai ser na forma do equilíbrio offshore, como Mearsheimer e Walt defendem há muitos anos? Ou vai assumir a forma da agenda neoconservadora? Or is it going to take the form of the neocon agenda? You may have seen just today, for example. Você deve ter visto hoje mesmo, por exemplo, Robert Kagan, o verdadeiro mestre do intervencionismo neocon dos Estados Unidos, escreveu um artigo na The Atlantic argumentando que essas supostas, incursões de drones na Polônia, caças MiG sobre o Báltico, bem longe da costa da Estônia,
que este é agora o momento decisivo. A OTAN precisa lutar e agir de forma eficaz, ou então a Rússia vencerá. Então você tem os neocons dizendo isso, e tem esses trumpistas do America First. Esse é, de certa forma, o contexto em que podemos analisar esses eventos recentes. E acho importante fazer isso. Caso contrário, simplesmente não faz sentido. E claro, muita coisa no mundo hoje não faz sentido. Por que precisamos dessas guerras? Por que precisamos desse militarismo constante e assim por diante? E de fato, por que não pôr fim, como Trump tentou, à guerra na Ucrânia? Pois é, mas é isso que estamos tentando entender, certo? Porque existe essa possibilidade, que é a de que as pessoas no comando são simplesmente mentirosas, certo? Elas simplesmente mentem. Quero dizer, elas são realmente movidas pelo desejo de dominação e poder, e estão mais do que dispostas a alcançar isso através de milhões de mortes, certo? E mentem na nossa cara quando dizem que não é isso que estão buscando. A outra coisa é que, sabe, talvez estejamos estruturalmente presos em um sistema que não nos permite escapar, pelo menos com a configuração atual, da violência que o sistema produz. E de certa forma, o argumento do John Mearsheimer é um pouco assim, certo? A tragédia da política das grandes potências. Uma vez que essas grandes potências e superpotências se tornam tão poderosas, elas tentarão criar tanta segurança para si mesmas que inevitavelmente invadem o espaço das outras, o que então gera uma reação contrária. É assim também que ele interpreta a situação. A guerra na Ucrânia, certo? Ele não aborda a questão a partir da perspectiva do que a Rússia tinha permissão para fazer ou não. É mais como o que a Rússia obviamente faria, porque grandes potências simplesmente agem assim. E para os Estados Unidos, foi uma abordagem razoável tentar dominar completamente a Europa. Mas ao fazer isso, você desencadeia o dilema de segurança e, no final, destrói a segurança de todos. Nesse ponto, de que lado você está? Como você vê onde estamos? Qual é a situação atual e para onde ela aponta? É o sistema ou são personagens ardilosos que nos levam a esse massacre em massa? É ambos. A análise de John Mearsheimer é brilhante, mas é inadequada, se me permite ser ousado ao dizer isso. Sou bom no que faço. E acima de tudo, aliás, a coragem com que ele apresenta suas ideias, que realmente vão contra o pensamento dominante. Acho que essas são intervenções muito importantes. Mas acho que falta algo. Sim, ele é um estudioso clássico de relações internacionais e foca na anarquia global e assim por diante. A tragédia das grandes potências nesse contexto. No entanto, eu sigo um caminho bem diferente. E esse é, na verdade, o arcabouço conceitual do meu trabalho Lost Peace. Defendo que nós temos, e estabelecemos em 1945, e de fato estamos comemorando este ano, o 80º aniversário, a criação das Nações Unidas. Portanto, nós construímos esse sistema internacional baseado na Carta. E a própria Carta, como minha colega Biljana Vankovska descreve, é um dos documentos mais gandhianos da história da humanidade. Mas isso surgiu ao final da guerra mais catastrófica da história humana, em 1945. De qualquer forma, temos o sistema internacional da Carta, e ele é importante. Ninguém está sugerindo que seja um governo mundial. Ninguém está sugerindo que ele tenha todos esses poderes extras, mas ele estabelece o marco normativo do que é legítimo na política internacional. E assim, dentro desse sistema internacional da Carta, tivemos então ordens mundiais concorrentes. Portanto, não se trata apenas de questões abstratas de relações internacionais. São agentes muito concretos. É aqui que eu digo ambos. Por isso respondi ambos, porque se trata de questões específicas. Modelos de ordem mundial. Costumávamos ter o soviético, que colapsou em 1989 e 91, mas temos essa coisa que venho descrevendo há bastante tempo. Os russos chamam de Ocidente coletivo, eu chamo de Ocidente político. Não tenho tempo para entrar em todos os detalhes sobre por que uso esse termo, mas basicamente temos esse sistema de poder atlântico que foi estabelecido durante a Primeira Guerra Fria. Ele foi condenado, como você sabe, por Eisenhower em seu discurso de despedida, o complexo militar e industrial,
uma máquina enorme. E essa enorme máquina foi criada para combater uma das maiores ameaças ao chamado Ocidente, na forma da União Soviética. Não apenas como uma potência geopolítica, mas também como uma potência ideológica. Socialismo revolucionário, comunismo, chame como quiser, que tinha enormes implicações domésticas. É claro, como J. Edgar Hoover, à frente do FBI, teria o maior prazer em nos contar. Então temos esse Ocidente político, essa fera, que foi criada, até mesmo Truman, aliás, depois que deixou o poder, alertou contra o poder da CIA. Então, há uma série de pessoas, criamos um monstro. Sim. E esse monstro foi bem sucedido demais em, digamos, amarrar a Europa Ocidental a esse sistema, o sistema de poder do Atlântico. Então, nossas elites, até mesmo Giorgia Meloni na Itália, que vem de uma tradição muito diferente, mas é pró-OTAN. Então temos o que os alemães chamariam de Westbindung, essa ligação ao Ocidente. Então essa máquina, e claro, Trump está novamente refletindo essa visão nos Estados Unidos. Por que precisamos desse Ocidente político? Por que os Estados Unidos não seguem sozinhos e assim por diante? Então, sabe, agora estou trabalhando em um livro chamado A Ascensão e Queda do Ocidente Político. E claro, agora isso está se desgastando no final. Mas não é que eles estejam apenas mentindo. Eles estão mentindo o tempo todo. Estão sendo completamente desonestos. Por exemplo, essa ideia de que esses 3 MiGs intervieram, eles estavam 3 quilômetros ao norte da ilha Vindloo, que fica a 12 quilômetros da costa da Estônia. E Kagan, em seu artigo na The Atlantic, diz que o ataque foi em território estoniano. Isso é uma mentira. Na melhor das hipóteses, é enganoso. É uma mentira em público. Então, na Inglaterra, temos leis. Por isso digo que ele pode estar enganado nesse ponto. Não. Você colocou bem, porque precisamos diferenciar novamente entre os níveis, certo? Por um lado, eles estão mentindo quanto ao simples fato do que aconteceu. Por outro lado, eles são, de certa forma, grotescamente honestos quando se trata da ideologia deles, certo? A mentira está ligada a como eles querem que o mundo seja, não como ele é, mas como eles imaginam que deveria ser percebido para estar do lado certo da história. Porque o Kagan, quero dizer, ele é o papa dos neocons, certo? E ele constantemente divulga essas interpretações erradas, essas inverdades deliberadas ou interpretações sem verdade do mundo, mas todas alimentam a maneira como os neocons percebem o que deveria acontecer a seguir. E tudo termina na dominação do Ocidente político, como você colocou. Ele é de fato o Papa, o Arcebispo de Canterbury e todo mundo, o grande mufti dos neocons. Absolutamente. E é um projeto movido por ideologia e, claro, um projeto de poder para manter a dominância e a hegemonia dos Estados Unidos. E, evidentemente, está cada vez mais distante da realidade, o que o torna cada vez mais patológico, se preferir. E é aí que nos encontramos agora. Mais especificamente, por exemplo, uma das manifestações disso é que nos Estados Unidos temos os neocons tentando trazer Trump para o lado deles, enquanto existe o que pensávamos ser a ala Vance, que eram os America Firstistas. E há uma grande batalha em Washington agora entre essas duas alas. Na Europa, infelizmente, nem sequer temos um debate tão rico assim. Simplesmente não estamos tendo esse debate. Em vez disso, nossos líderes europeus estão agora tomados por uma febre de guerra e uma russofobia em um nível que até mesmo em Washington, como colocou um artigo, eles estão preocupados. A estonianização da política externa ocidental. Ou seja, essa russofobia revanchista e violenta, esse espírito belicista de escalada sem limites, desde que outra pessoa faça a luta. Quero dizer, a corajosa Estônia, com seu exército de 4.000 soldados, não vai enfrentar a Rússia sozinha. Mas se conseguirem arrastar Washington para o conflito, bem, é uma situação em que todos ganham. Claro, seria o fim da humanidade na Terceira Guerra Mundial. Mas esse é um pequeno preço a pagar se pudermos realmente dar uma surra nesses terríveis moscovitas. É uma loucura. É sim.
Mas é realmente interessante como a loucura de fato funciona. Uma das maneiras pelas quais a loucura opera agora, onde o rabo começa a morder o cachorro, é que os europeus, que foram completamente capturados ideologicamente, estão realmente defendendo as políticas que antes eram basicamente usadas como uma torneira. Um pouco aberta, um pouco fechada, certo? Vindo dos Estados Unidos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de neoconservadorismo. E agora os europeus estão tipo, não, precisamos ir até o fim. Além disso, claro, novamente, Estônia, Letônia, Lituânia, os Bálticos. E temos uma chefe de política externa da UASMA, que é estoniana. E ela é, como eu sempre digo, filha de um apparatchik comunista nascida na União Soviética. E agora ela está liderando o ataque contra os herdeiros em Moscou do antigo sistema. Eles são claramente diferentes, mas é difícil compreender todas essas camadas de significado e ideologia. Você pode comentar sobre isso? Eu dou duas respostas para isso. A primeira é que essas elites europeias totalmente americanizadas estão agora muito decepcionadas, é claro, porque a América está se desamericanizando, naquele estilo antigo de América, se posso colocar assim. Então, eles querem continuar a cruzada mesmo apesar dos Estados Unidos. Eles estão tão profundamente americanizados, tão integrados àquele ocidente político, que mesmo que os Estados Unidos desertem, como estão fazendo em parte sob Trump, eles continuarão a cruzada até a conclusão final. E isso leva a, porque é mimético, se preferir, é secundário, acaba sendo mais irresponsável do que a fonte primária, que era Washington, que, como você disse, sempre mantinha um nível de diplomacia aberto. Mesmo sob Biden, sabe, estava bastante claro que eles não iriam intensificar a guerra na Ucrânia a um nível de Terceira Guerra Mundial. Por isso, claro, Kagan critica Biden por não ter ido com tudo. Por que não partiram para uma guerra total contra a Rússia desde o início? E isso é enorme, sabe? Quando começar o jogo de culpa sobre a Ucrânia, esse vai ser um dos grandes temas. Então é irresponsável, porque a responsabilidade sempre foi terceirizada para Washington. As potências europeias não precisam ser responsáveis pela guerra e pela paz. Deixamos isso para nossos mestres e senhores lá em Washington. Então esse é o primeiro argumento. Dizer que essas patologias do ocidentalismo político tardio são mais perigosas em nosso continente europeu como estágio final. Mas é claro, isso vai ser destruído de várias maneiras. O segundo grande argumento que eu faria, e esse é um pouco mais controverso e estou trabalhando nisso, é dizer que esse tipo de comportamento, por parte da Estônia, Polônia e dessas elites pós-comunistas, e Landsbergis, claro, na Lituânia, tem sido um shout por trafune na Lituânia, especialmente por um longo tempo. E esse é exatamente o caráter do fim da Guerra Fria e das revoluções pós-comunistas de 1989 a 1991. Agora estou refletindo sobre elas e sobre a falência intelectual daqueles momentos, que não foi, em 89, algo claramente definido, sabe? O domínio soviético estava chegando ao fim e muitas pessoas acolheriam isso, e eu certamente acolhi o surgimento do que pensávamos que seriam estados orgulhosos, maravilhosos e democráticos. Em vez disso, o que aconteceu foi que a forma como o comunismo foi superado, agora chamo de revolução negativa. Houve simplesmente uma fuga de algo. E essa é a ideia da melancolia, que esses países foram de alguma forma sequestrados ou raptados, o que é tão primitivo e imbecil, para ser bem honesto. Esses eram países com histórias complexas, estruturas complexas. Na década de 1930, a Polônia em particular não se envolveu com o estabelecimento da segurança coletiva e, portanto, carrega uma grande responsabilidade. E, claro, os britânicos, que sempre apoiaram isso, ao contrário dos franceses, que tentaram estabelecer essa pequena mini-entente dos países da Europa Central nos anos entre guerras. Ou seja, para entender a segunda parte da minha resposta, é preciso voltar um pouco mais para compreender a trajetória da Europa Oriental como um projeto geoideológico. Em 1989, radicalizou um certo elemento dessa visão,
que agora está dando um fruto muito, muito envenenado. Em outras palavras, o lado positivo, que são estados independentes, Geórgia, Armênia, maravilhoso, sabe? Quem é contra isso? Mas então o fracasso deles. E porque a boa conquista continua, que são algumas dessas políticas catastróficas dos anos pré-guerra, não se trata simplesmente de uma nova Guerra Fria. É o fracasso até mesmo da detente, da segurança coletiva e do engajamento diplomático adequado, do tipo que está no cerne do sistema internacional da Carta, o internacionalismo soberano. Ou seja, você tem estados soberanos, mas eles se unem por meio da diplomacia, do diálogo, do multilateralismo para estabelecer relações estáveis entre eles. O sistema internacional da Carta, o primeiro princípio é, e claro seguido por muitos outros, a não interferência nos assuntos de outros estados e um arcabouço para o multilateralismo. Isso não significa abrir mão de valores normativos e de direitos humanos. Claro que não. Mas a questão é como fazer isso. But how you do it is the question. Sim. E você sabe, atualmente me parece, quero dizer, recentemente comecei a pensar sobre o que os Estados Unidos estão tentando implementar, e talvez o Ocidente político esteja tentando implementar. Não é uma ideia de esfera de influência, mas sim uma esfera de interferência. É como se fosse o direito, especialmente dos Estados Unidos, de se intrometer nos assuntos internos por meio dessas formas muito sofisticadas que eles desenvolveram ao longo do tempo, incluindo todo o pessoal das ONGs e o financiamento através do NED e da USAID e assim por diante. E misturando, sabe, influência direta na mídia e na sociedade também, com projetos benevolentes, certo? Para ajudar os estados a realizar projetos de sociedade civil. E alguns deles são bons. Civil society projects, and some of them are fine. I mean, USAID has fine projects. Quero dizer, a USAID tem ótimos projetos para ajudar agricultores no Paraguai. Eles realmente têm. Mas também controlam a mídia e assim por diante, o aparato de influência. E, de certa forma, essa questão de até onde essa influência pode ir e onde ela chega. E no caso da Ucrânia, estamos dispostos a lutar com os ucranianos até a morte de ucranianos e russos. E ainda, existem todas essas outras camadas de por que isso é benéfico para os Estados Unidos. E, claro, prejudicial para a Rússia. Mas essa ideia de que deveria ser nosso direito intervir, como você enxerga isso? Sobre a USAID e todas as outras agências humanitárias, minha opinião é que a USAID foi um clássico exemplo do bom, do ruim e do feio. Não sei como dividir as proporções, mas sinceramente, algumas pessoas me criticam por isso. Eu diria que até 70% do trabalho da USAID era bom. Isso incluía apoio a programas de AIDS, prevenção do HIV, apoio à saúde da mulher e assim por diante. Coisas brilhantes. E programas alimentares. Isso era muito importante e maravilhoso. Na verdade, temos que reconhecer a generosidade dos Estados Unidos por realizar tão bom ao longo dos anos. Mas o lado ruim é, claro, a tentativa de interferência política, que foi realmente injustificada e catastrófica, e que, obviamente, depois tem um efeito reverso e destrói o bem positivo que poderia ter. E parte disso foi ruim até porque, bem, eu ia entrar em detalhes sobre como parte dessa ajuda estava atrelada ao aborto e aos direitos das mulheres e tudo mais, mas não vamos entrar nesse argumento. E o lado feio, em particular, está associado às ONGs. Por exemplo, temos, como se sabe, classicamente, os números são contestados, mas na pequena Geórgia, um país de pouco mais de 3 milhões de pessoas, havia quase 30 mil ONGs. Agora, você tem essa rede densa. E claro, vimos agora, depois que a USAID foi fechada, quantas ONGs ucranianas, de suposta sociedade civil e organizações de mídia foram encerradas. Tudo isso foi intensamente distorcido por esse processo. Então aí está o lado bom, o ruim e o feio. Vamos tentar preservar o que é bom e eliminar o que é ruim e feio. Mas a questão maior que você levanta é absolutamente crucial. E para respondê-la, sim, de fato, depois de 1989-91, com o fim da ordem mundial soviética e a ausência de um competidor à altura, o Ocidente político se radicalizou dramaticamente. Passou a se declarar universal.
Em outras palavras, usurpou as prerrogativas do sistema internacional da Carta e das Nações Unidas. E é por isso que esse conceito de ordem baseada em regras é tão relevante, porque é explicitamente isso. Nossas regras dominam e têm prioridade sobre o direito internacional. Nós inventamos as regras conforme avançamos. Podemos bombardear a Iugoslávia quando quisermos. Podemos invadir o Iraque ilegalmente em 2003 com a coalizão anglo-saxônica. Mas criamos as regras conforme seguimos. Temos esse universalismo, que era falso, é claro, porque o verdadeiro universalismo pertence às Nações Unidas e ao sistema da Carta. Foi uma usurpação. E claro, existe a tensão entre esses dois. E note também que esse universalismo não é apenas caracterizado por 2 pesos e 2 medidas, mas esses 2 pesos e 2 medidas são intrínsecos e inerentes a ele. Porque, por definição, é um universalismo falso, o que significa que será seletivo e arbitrário. Nós apoiamos assassinatos em massa. Não apoiamos, mas efetivamente endossamos. Em Gaza ou anteriormente na Arábia Saudita, porque eles são nossos amigos. Mas derrubamos uma eleição democrática no Chile em 1973 e muito mais. E claro, isso se radicalizou após 1989. O que antes era ocasional tornou-se sistêmico depois de 1989-91. E agora estamos vivendo as consequências disso. Essa ideia de que os países precisam escolher, ou estão conosco ou contra nós, reproduz a lógica mais banal do pensamento da Guerra Fria. O Ocidente político é um corpo que impõe isso, e claro, nem mesmo se satisfaz em ter gerado guerra, conflito e divisão na Europa. Agora quer espalhar esses magníficos benefícios internacionalmente para a região Ásia-Pacífico, ao mirar não apenas na China, mas também, de fato, ao provocar conflito sobre Taiwan. Vimos isso anteriormente. Portanto, de fato, trata-se de uma universalização da otanização da União Europeia. E agora, claro, há movimentos para otanizar a Ásia-Pacífico. Essas são estratégias de puro confronto, certo? Ou seja, é um jogo de soma zero. Vai ser nosso ou deles, certo? Você perde todo o espaço conceitual, para aquilo que nos anos 1990 ainda tínhamos com as visões de uma casa europeia comum. Como Gorbachev colocou, Bush tinha uma versão um pouco diferente, era uma Europa inteira e livre. Europa inteira e livre. Essa foi a versão de Bush em seu discurso em Minds. E precisamos entrar nesse assunto. Precisamos discutir isso. Mas deixe-me te perguntar primeiro, de onde isso vem? Porque veja, você disse que é uma lógica da Guerra Fria, mas encontramos essa lógica sempre que há grandes conflitos. Especialmente se olharmos para a história europeia, vemos isso o tempo todo. Eu estudei essa questão da neutralidade, certo? E o que mais acontece, quando uma das grandes potências entra em guerra, é que os europeus sempre argumentam: se você não está conosco, se não está do meu lado, está contra mim. Portanto, as guerras são sempre também conflitos para eliminar os neutros ou conquistá-los para o seu lado, para garantir que você tenha a maior aliança possível e que o outro lado não tenha nada, certo? E geralmente é o lado mais forte que tenta eliminar os neutros, porque o lado mais fraco tem mais a ganhar estruturalmente mantendo os neutros. E isso remonta desde a Grécia Antiga. O diálogo de Melos é, na verdade, os atenienses dizendo aos melianos: vocês não têm permissão para serem neutros. Ou lutam conosco, ou matamos todos vocês. E então é sobre como eles acabaram matando todos, porque os melianos, e é aí que a escola realista diz que aprendemos com isso, os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem. Mas a outra questão é: não, de fato não aceitamos neutros. Isso é uma característica cultural do Ocidente político que vem desde aquela época? Ou é uma característica global da nossa humanidade? Então eu diria que, antes de tudo, sobre a Guerra Fria, você está absolutamente certo ao dizer que, embora possamos identificar certas patologias associadas aos comportamentos da Guerra Fria, nunca se pode afirmar que o conceito de Guerra Fria abrange tudo na política internacional.
ou mesmo que seja aplicável a conflitos como o da Palestina. Isso, é claro, talvez não tenha sido ajudado durante a Primeira Guerra Fria, e essas divisões entre as grandes potências não ajudam hoje. Mas certamente a Guerra Fria não cobre tudo. Sobre isso eu desagregaria um pouco mais os argumentos. Temos esse Ocidente político, que eu acho que é um elemento tangível. Isso é algo realmente claro. Está em declínio agora. A ameaça trumpista a isso, e os europeus tentando manter o Ocidente político funcionando por outros meios, e assim por diante. É assim que eu concebo essa questão. No entanto, há um segundo nível, antes de eu passar para um terceiro nível, que é a Guerra do Peloponeso. O segundo nível é que em todos os nossos conflitos, você sabe, fala-se em um jogo de soma zero. Temos um Ocidente político, mas também temos um Ocidente civilizacional. Alan Freeman chama de Ocidente colombino. Isso vem de 1492, a chamada descoberta da América. Em outras palavras, estamos falando de um Ocidente colonial e imperial, no qual eles realmente insistiram que seus padrões, que sua ideologia, que era o cristianismo, é claro, era a única possível. E isso você sabe, por isso foi uma imposição muito violenta, sabe, contra os maias, os astecas, etc, etc, e os povos nativos ao redor do mundo. Então isso, e claro, muito disso foi feito sob o pretexto do positivo, como você disse, da missão civilizadora. É isso que estamos fazendo. Estamos trazendo a iluminação. E claro, de uma forma diferente, esse Ocidente político está fazendo a mesma coisa. E na Guerra Fria estamos do lado certo da história, como você mencionou antes, todos esses argumentos. Mas existe uma patologia mais profunda, esse Ocidente civilizacional. E de fato, então, estou em outro debate no qual estou tentando trabalhar. É esse tipo de modernidade ocidental, que tem esse elemento conflituoso, que é muito diferente do tipo de modernidade apresentado por nossos amigos na Índia e na China hoje, e na Indonésia e em tantos outros países. Muitos países africanos também estão dizendo isso, que essa modernidade ocidental, por definição, é como você disse, de soma zero, sem espaço para neutralidade, sem espaço para uma visão de paz e desenvolvimento, como está de certa forma embutido na Carta do Sistema Internacional. Então isso, e claro, no auge do imperialismo liberal, John Stuart Mill e assim por diante, que temos que usar medidas duras para, você sabe, imperialismo liberal e assim por diante. Poderíamos continuar por muito tempo nesse assunto. Mas é importante dizer que isso também está sendo desafiado hoje. Rússia, China, Índia e outros estão desafiando as tentativas do Ocidente político de militarizar a segurança do Indo-Pacífico. Eles também estão desafiando, de forma mais profunda e significativa, esse Ocidente civilizacional, sua história de colonialismo, imperialismo, o termo chinês de século de humilhação. Mas há um terceiro aspecto, que é o Ocidente civilizacional, de certa forma remonta, se preferir, à Guerra do Peloponeso. Mas existe um Ocidente cultural, que não poderia ser chamado de Ocidente, então vamos chamá-lo de Europa cultural. Ele realmente remonta a uma civilização greco-romana, a civilização judaico-babilônica cristã. Eu menciono a Babilônia especificamente porque, há cerca de 2000 anos atrás, Babilônia, Pérsia, claro, havia aumentos de impostos e tudo mais, mas deixando de lado a questão simples da segurança, a troca civilizacional, só agora estamos começando a entender o quão profunda ela foi. Portanto, a nossa Europa cultural sempre foi um diálogo entre civilizações. E agora estou argumentando que, para tentar transcender tanto esse tipo de modernidade representado por um Ocidente civilizacional, quanto esse tipo de conflito de soma zero embutido no Ocidente político, que os europeus agora adotaram por completo, eles estão repudiando talvez o melhor lado de nossa natureza, que é a nossa cultura europeia, que sempre esteve em diálogo com o Sinai, o Indo, a Babilônia, a Pérsia e outras civilizações. E é essa visão que precisamos reenergizar agora. E claro, acredito que a maneira mais imediata de fazermos isso é voltando ao sistema internacional da Carta de 1945, que não pertence ao Ocidente.
Sim, os Estados Unidos e Roosevelt foram muito importantes nisso, mas a China, a União Soviética e outros também contribuíram. Ou seja, não é uma situação sem esperança. Precisamos voltar às raízes mais profundas, que não se resumem apenas ao diálogo miliano e afins, que é ótimo em Tucídides. Mas há outros aspectos, outras tradições das quais podemos nos inspirar. Sim, não. É muito bom que você esteja dizendo isso. Fico muito feliz. É fácil cair nesse clima de pessimismo sobre onde estamos. Mas espero mesmo que você esteja certo ao dizer que existe de fato a capacidade de sairmos dessa situação. Porque já vimos isso antes, certo? Já vimos como passamos de grandes crises e grandes perigos, perigos realmente existenciais, como a crise dos mísseis de Cuba em 1962 e por aí vai. Depois entramos em períodos de distensão, e já vimos isso também. Quero dizer, o longo século XIX foi extremamente violento, porque a Europa basicamente dominou o planeta inteiro e massacrou milhões fora da Europa. Mas dentro da Europa, eles conseguiram criar algo, o sistema de concerto, que mais ou menos manteve algum tipo de paz. E uma vez, apenas uma vez que isso se rompeu, tornou-se uma guerra mundial por causa das colônias que esses estados horríveis acumularam por toda parte. Mas a questão é que passamos de uma grande conflagração para períodos de cooperação real, colaboração. E durante a Guerra Fria, o auge disso foi, claro, o Ato Final de Helsinki, em 75, 5 anos do processo da CSCE. E nos anos 1990, novamente, vemos como havia essa visão de criar algo, e então, mais uma vez, conseguimos perder isso. O Ocidente político, ou talvez até o Ocidente cultural, perdeu-se novamente em algo que acabou levando à conflagração atual em que estamos novamente. Você pode, talvez, destrinchar isso também? Antes de tudo, sobre o catastrofismo, ele realmente corre o risco de se tornar uma profecia autorrealizável. Sempre voltamos, e faço isso há muitas décadas, ao otimismo da vontade e ao pessimismo do intelecto de Gramsci. E acredito que nós, como intelectuais, temos uma responsabilidade, aliás, especialmente em nosso campo de atuação nos assuntos públicos, de que nosso trabalho, quero dizer, pode-se dizer que é normativo, mas também é ético. É que deve haver uma ética para a ciência política e para as ciências sociais. Infelizmente, claro, voltando a Weber, existe a distinção entre valores e fatos. Mas sabe, eu sempre questionei essa distinção. Quero dizer, é claro que existe uma distinção, e não podemos confundir os níveis de análise. Mas isso já é outro discurso. Mas por que, de certa forma, eu certamente mantenho o engajamento nos assuntos públicos? E sabe, esteja eu certo ou errado, claramente o que estou fazendo é apontar uma estrutura conceitual na qual não devemos apenas voltar para essa Europa cultural, mas dizer que mesmo dentro das nossas próprias sociedades, existe um Ocidente melhor agora lutando para emergir. E sabemos disso em tantas interações com nossos amigos e discussões, debates intelectuais. Infelizmente, corremos o risco de ser cancelados e reprimidos de várias maneiras. Mas isso é uma coisa. Mas como você disse, a perspectiva de longo prazo, sua pergunta, para dizer que, como você mencionou, tudo isso se juntou agora em um redemoinho extraordinariamente perigoso. A questão é que a Primeira Guerra Fria era relativamente fácil de entender. Era uma disputa geopolítica e ideológica entre comunismo e capitalismo e assim por diante. Nunca foi totalmente isso, mas pelo menos era uma forma de compreendê-la. Então, quais são as grandes questões de hoje? E é por isso que quando temos alguém como Michael McFaul e seu novo livro sobre autocracia versus democracia, que é uma repetição do velho jogo com novos termos, isso é intelectualmente falho, na minha opinião. E claro, isso leva ao militarismo. Aliás, o militarismo é um desses elementos que estão no cerne do Ocidente político. Veja, a Europa, por assim dizer, se desmilitarizou após o fim da Guerra Fria. Ela aproveitou os dividendos da paz.
Washington nunca ficou satisfeito com isso. E hoje isso está voltando com força total, justamente no momento em que, e vou realmente enfrentar a questão de frente, qual é a essência do nosso conflito com a Rússia, do Ocidente com a Rússia? É ideológico? É territorial? Ou é sobre essa visão? E, portanto, voltamos à paz perdida, pois depois de 1989, poderíamos tão facilmente ter estabelecido uma estrutura para a paz e o desenvolvimento, se ao menos tivéssemos conseguido. Existem vários elementos. Um dos principais era, você mencionou, a Casa Comum Europeia. Em outras palavras, uma ordem de paz pancontinental de Lisboa a Vladivostok. Isso nunca seria permitido por Washington, certo? Eles disseram isso explicitamente. Disseram explicitamente que a OTAN precisava ser mantida como um instrumento para a contínua vassalização da Europa Ocidental. Os líderes da Europa Ocidental, em sua maioria, aceitaram isso, exceto Charles de Gaulle, que realmente não gostava dessa ideia. E em vários momentos, Margaret Thatcher, para dar o devido crédito, e alguns líderes alemães durante a Ostpolitik. Então, existe a linha da Ostpolitik. E claro, nossos amigos em Washington fizeram tudo o que podiam para miná-la, inclusive interrompendo a relação energética. E assim eles estão vencendo. Washington venceu. Mas, infelizmente, não são os globalistas liberais que estão colhendo os louros da vitória, mas sim o nosso amigo Donald J. que está se beneficiando disso, fazendo com que a Europa faça o que eles queriam. Militarizar. Essa conversa de 5% é uma loucura. Militarizar, conflito permanente com a Rússia, dependência energética dos Estados Unidos, desindustrialização, para que você tenha uma força permanente como ala subalterna na luta contra as potências asiáticas, China e Índia. Bem, da perspectiva de Washington, é vitória em todos os sentidos. Da perspectiva europeia, é absolutamente catastrófico. E tão poucas vozes dentro da Europa estão articulando uma lógica genuína, que eu chamaria de pós-comunista, pós-Guerra Fria, de internacionalismo social genuíno. Onde estão nossos movimentos pela paz? Onde estão todas essas visões de mudança? Sim, você as encontra nas margens. Na Alemanha, temos essa tentativa de estabelecer um novo partido. No Reino Unido, vocês têm seu partido, Corbyn e Zara Sultana. E você vê isso aqui e ali, em vários lugares. Mas é muito complexo. Onde está essa paz, essa agenda pancontinental? E claro, agora a Rússia está sendo colocada como o eterno inimigo existencial, não é? Os 150 milhões de pessoas na Rússia hoje são basicamente europeus, com os mesmos valores, os mesmos códigos morais e, de certa forma, mais tolerantes e mais abertos. Claro, o regime é outra coisa, e esse é outro debate. Mas a ideia de que eles são, de alguma forma, inimigos existenciais da Europa e do Ocidente político é completamente falsa. É bastante engraçado, porque os russos são totalmente capazes de debater isso e discutir todas essas questões, inclusive o sistema político. E vemos que, por exemplo, Glenn Gizen, em seu canal, outro dia recebeu o editor da Russian Global Affairs, Fyodor Lukyanov. Sim, eu acho que Fyodor Lukyanov. Eles conseguem discutir completamente isso, e os prós e contras de sistemas mais ou menos autocráticos e assim por diante. É a Europa Ocidental. Bem, os americanos também. Os americanos conseguem discutir esse tipo de coisa. De fato, os europeus não conseguem. Os europeus são assim. É tudo ou nada, ou você está conosco, ou contra nós. E se você não está conosco, então você é um fantoche do Putin. E especialmente na Alemanha, você vai ser... Quero dizer, você está acabado. E eu estou muito preocupado com um colega alemão que tive recentemente no meu canal, Jonas Tögel. Ele é bem jovem, é um acadêmico muito bom estudando propaganda, e agora ele está realmente falando sobre suas descobertas no canal dele no YouTube. Mas ele ainda está dentro da Alemanha. Quero dizer, eu me preocupo com pessoas que criticam o sistema de dentro. Sim, você está absolutamente certo ao dizer que a esfera pública nos Estados Unidos é vibrante. Há um grande debate. Existem tantas coisas boas acontecendo.
Quero dizer, não consigo listar todas, mas, por exemplo, o Quincy Institute for Responsible Statecraft, com Anatol Lieven, Nikolai Petro e tantos outros associados a ele, que está realmente, James Corden, quero dizer, a lista é interminável. E na Rússia também, os debates são realmente abertos. Quero dizer, vou apenas dizer, estive envolvido com o Valdai Club por muitos anos. Mas também, por exemplo, eles têm essa iniciativa no IMEMO, o Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais, um instituto bem conhecido da Academia Russa de Ciências. Eles têm essas leituras Primakov, e eu participei em junho, e os debates foram excelentes, realmente inacreditáveis. O tipo de abertura, questionamento, reflexão e profundidade intelectual em todos os níveis foi simplesmente muito bom. E o Valdai também é assim, aliás. Ainda é um formato relativamente liberal. Mas essa é a tragédia. Nosso discurso, nossa esfera pública no Reino Unido e na Europa, de forma mais geral, está completamente esvaziada, completamente obtusa. E, de fato, fomos empurrados para os cantos. E aqueles que realmente ousam se levantar, quero dizer, posso te contar e não faço segredo disso, um processo de contra-terrorismo foi iniciado contra mim pessoalmente. De jeito nenhum. Sério. Sim. Então agora estou sendo investigado pelo que costumava ser chamado de Special Branch no Home Office. Mas quem sabe, nem sequer podemos nomear o órgão que está iniciando isso agora. É tudo tão vago e amorfo porque participei de entrevistas na mídia na Rússia e na China, pois vou para a China em algumas semanas. E agora é realmente algo primitivo e, claro, intimidador. E tem o Robert Skidelsky, aliás, Lord Robert Skidelsky, que foi um daqueles pensadores independentes e corajosos, como membro da Câmara dos Lordes, que também foi detido e interrogado sob as mesmas disposições, a Lei de Contra-Terrorismo de 2019. Não dá para inventar uma coisa dessas. E, infelizmente, até mesmo falar sobre isso, aliás, acarreta o risco de penalidades. Quero dizer, no fim das contas, isso é claro um sinal de fraqueza. Um sistema forte não precisa conter seus críticos, porque pode simplesmente rir deles ou ignorá-los. Então, é um sinal de fraqueza, mas também é um sinal desse colapso, e desse colapso europeu geral, que é extremamente, quero dizer, perigoso em um nível pessoal. E é uma pena para aqueles de nós que vivem ou têm família na Europa. Você vê algum sinal? Porque também somos otimistas. Não queremos abandonar completamente o otimismo. Você vê sinais de que isso de alguma forma pode se corrigir? Para mim agora, o que está acontecendo com a Palestina, e na verdade, esses protestos em massa, e também agora as reações forçadas dos países ocidentais a isso, para mim é um primeiro sinal de que não, algumas coisas não podem mais ser completamente ignoradas. Sim, sempre há espaço para, nem sei se a palavra seria otimismo, mas uma certa coragem de compromisso intelectual continuará existindo. E como você disse, finalmente, talvez até a maré esteja mudando em relação à questão da Palestina. E, novamente, não devemos ter medo de enfrentar a questão central. Temos uma grande guerra em nossas próprias fronteiras, na Ucrânia. E isso realmente, pessoas como eu, que têm defendido a paz desde o início. Mas é claro, gostaríamos de ver. Precisamos trabalhar. Aliás, sou muito pessimista quanto ao rumo que tudo isso vai tomar. Tenho a sensação de que as potências da Europa Ocidental já estão tão envolvidas e investidas no projeto ucraniano. E claro, os próprios ucranianos suprimiram vozes alternativas dentro de sua própria comunidade política de forma tão eficaz que não conseguem fazer isso. Mas, sabe, podemos voltar ao ponto. Porque em 1945 tínhamos os contornos de uma ordem mundial mais cooperativa. E nós estragamos tudo, e em 2 anos já estávamos em uma Guerra Fria. E claro, as origens da Primeira Guerra Fria são muito debatidas, e erramos de novo em 1989 e 91 depois disso, de forma bastante clara, por causa da ampliação da OTAN e assim por diante. Até mesmo Zbigniew Brzezinski, que defendia a ampliação da OTAN, disse que era necessário um tratado de segurança abrangente com Moscou. Isso está no livro dele de 1997, O Grande Tabuleiro de Xadrez. Estamos próximos de outro ponto de inflexão?
Acho que sim. Acho que o fenômeno trumpista reflete que os velhos métodos já não funcionam mais. Os europeus estão determinados a manter os velhos costumes, o velho pensamento, como Gorbachev diria, em funcionamento. Onde está o novo pensamento? Não precisamos de novo pensamento. Precisamos simplesmente de uma reafirmação dos princípios da Carta do Sistema Internacional. Não há ideias alternativas ou novos sistemas à espreita nos bastidores. Após Versalhes, após a Liga das Nações, houve um entendimento de que era necessário um equilíbrio entre um comitê de grandes potências e um comitê federativo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora temos isso. Nossa tarefa hoje é fazer com que a visão de 1945, de fato o espírito de 1045, volte a funcionar. E vemos isso nos BRICS, na Organização de Cooperação de Xangai, na reaproximação entre Índia, China e Rússia, e muito mais, e tantos outros, e Lula da Silva no Brasil. É esse o desejo remaining de otimismo. Sim, e a gente também vê isso no discurso político, né? A única coisa que basicamente une todo mundo é que ninguém questiona seriamente as Nações Unidas como um ideal, como uma ideia e como uma carta, certo? Preciso interromper. Dates recebem as DNI, desculpe, recebemos Israel e Ucrânia. Ucrânia, ok. A Ucrânia eu teria que ver. Israel, sim. Os Estados Unidos querem reformas. Especialmente, eles querem que as escadas rolantes sejam consertadas desde a semana passada. Telefones, sim. Mas China e Rússia estão totalmente de acordo. Todo o resto está de acordo. O multilateralismo é algo bom, e esse é o caminho a seguir. Então, todos reconhecem, na verdade, que o aumento das normas sobre o direito internacional é algo positivo, e que abordagens multilaterais são algo bom. Como chegar lá é outra questão. Desculpe, é mais pensamento sobre isso. Ninguém questiona os princípios do sistema de carta. Não de forma séria. Sabemos que isso tem suas limitações, mas todos nós entendemos intuitivamente de imediato. Absolutamente, você está absolutamente certo. É exatamente isso que venho defendendo há alguns anos. Justamente que ninguém repudia isso. E todos esses grandes documentos que são divulgados, os comunicados conjuntos com Rússia, China, Índia, todos eles, e o Sul Global, sempre apelam precisamente aos princípios de 1945. Portanto, eles estão implicitamente desafiando a usurpação pelo Ocidente político da imparcialidade e universalidade das Nações Unidas. Sim, eles estão gritando, e especialmente também os Estados africanos, comecem a cumprir suas próprias malditas promessas. Parem com o duplo discurso e seus 2 pesos e 2 medidas. E por aí vai. Talvez mais uma coisa sobre a qual eu queira ouvir sua opinião, que é o seguinte. Quando conversamos com colegas como Radhika Desai, que são estudiosos marxistas, eles usam o marxismo como uma estrutura e então utilizam a ideia de imperialismo em um sentido analítico, certo? Não apenas como um Estado que quer agarrar o máximo de poder possível, mas um Estado que, por causa de suas origens capitalistas, está condenado a se tornar imperialista e expansionista, porque é esse sistema capitalista que alimenta isso e o torna necessariamente expansionista. Quando você usa o termo globalismo, basicamente está usando uma explicação ou conceito diferente desse. Na sua análise, a estrutura da economia ou do sistema social também impacta a forma como essas feras precisam se comportar no cenário humano. Essa é uma pergunta fantástica, e eu só gostaria de ter uma hora para respondê-la, porque é realmente fundamental. Passei metade da minha vida, de fato, tentando trabalhar nisso. Eu mesmo vim de uma tradição de esquerda, uma tradição marxista. Na verdade, ontem mesmo publiquei na Canadian Dimension sobre as tentativas de estabelecer esse novo partido no Reino Unido, o seu partido.
que é uma tentativa de oferecer uma perspectiva de esquerda sobre o que temos discutido. E, de fato, os debates dentro do seu partido hoje giram em torno do grau em que o capitalismo é realmente domável. Podemos alcançar uma democracia justa e equitativa dentro de um sistema de mercado? Claro, todo o desenvolvimento da social-democracia foi baseado na ideia de que podemos combinar democracia e mercados, e, portanto, implicitamente, desde Bad Godesberg, em 1959, a ideia social-democrata tem sido de que isso é possível. Então, acredito que essas correntes e outras ideias são realmente ricas e importantes. Basicamente, minha visão sempre foi de que sim, isso é extremamente importante. Mas o perigo, do ponto de vista da esquerda marxista, é colapsar os níveis de análise e reduzir tudo ao dinamismo do capitalismo, especialmente a forma neoliberal do capitalismo, com a financiarização, o esvaziamento da vida social e a transformação de tudo em produto de mercado. Inclusive, os valores da educação universitária, que no Reino Unido já avançou muito, muito longe. E ele valorizava muito a visão da alta modernidade, a qual eu sempre me apeguei, o que era a educação. Formar, criar, pensar, indivíduos críticos que possam se engajar não apenas em relações de mercado, mas em relações humanas no sentido humanitário mais amplo. Portanto, você não pode, e de fato a ideia pseudo-marxista que diz que o direito é um instrumento da economia e assim por diante, não é assim. Você não pode. O direito e o sistema jurídico têm uma autonomia. Então todos esses sistemas. Quero dizer só um ponto final para dizer sobre tudo isso. Minha visão de como os assuntos internacionais funcionam tem esses 4 níveis, ou domínios, essa hierarquia. Temos o sistema internacional. Depois, temos essa esfera da política internacional, onde existia o antigo sistema soviético, o Ocidente político competindo e assim por diante. O terceiro nível é, de fato, a economia política internacional, com debates muito complexos sobre isso. E o quarto nível, aliás, o quarto domínio, é a sociedade civil transnacional, se preferir. Estou falando do Vaticano, das igrejas, da religião, dos movimentos pacifistas e assim por diante. Claramente, algumas pessoas argumentam, é claro, que na era da globalização, isso ao menos se tornou importante, dominante, até, toda essa ideologia de sociedade civil nos primeiros anos, o que é bastante exagerado. E de fato os think tanks que, claro, povoam densamente nossa esfera pública. E alguns deles nos Estados Unidos são bastante perniciosos, mas alguns, como mencionamos o Quincy Institute, são muito positivos. Moldam o debate público. Na Europa, temos o Conselho Europeu de Relações Exteriores, que faz um trabalho interessante. Mas, claro, está profundamente inserido no sistema, porque muitos desses não são órgãos analíticos, mas sim de advocacy. E, claro, em Washington, D.C., acho que se chama K Street, não é? Todas aquelas agências de advocacy que tantas vezes são financiadas pelo complexo industrial militar. Sim, e uma grande parte da mídia também, e as pessoas que trabalham na mídia realmente se veem como responsáveis por manter o tipo certo de diálogo, certo? E por manter o tipo certo de ideias na esfera pública. Porque se você não faz isso, é perigoso. Já vimos isso com o coronavírus, certo? Se você reporta de forma errada, as pessoas têm ideias ruins, e então todo mundo vai morrer. Mas é assim que muitas dessas pessoas se percebem. Então, nesse sentido, elas são muito honestas sobre o que faz. Só que isso também é bastante prejudicial para a sociedade. Bem, absolutamente. E claro, como estávamos dizendo antes, o nível do debate intelectual e a abertura para outras ideias diminuíram. Acho que isso se deve em parte à influência perniciosa desses think tanks financiados e, de fato, à decadência da mídia. Depois, é claro, podemos argumentar que toda a mudança da mídia impressa tradicional para as redes sociais e afins mudou os termos do debate, o que de fato aconteceu. Sim, e precisaremos falar sobre isso novamente. Estamos chegando à marca de 1 hora. E Richard, isso foi fantástico. Foi muito interessante.
conectando o particular com o panorama mais amplo. Espero que possamos repetir isso em um futuro próximo. Se as pessoas quiserem ler mais sobre você, onde devem procurar? Bem, infelizmente não estou nas redes sociais porque fui atacado por muitos trolls e coisas do tipo em anos anteriores. Então, eu só acho, quer dizer, talvez eu não devesse mencionar isso. Minha página na Wikipédia tem sido alvo de ataques constantes. Então é muito difícil lidar com isso. Mas talvez eu não devesse dizer isso, mas a Amazon tem uma lista das minhas obras publicadas. E a Universidade de Kent tem uma Sporting também muitos dos meus trabalhos. Certo. E todas as suas obras também estão disponíveis. Quero dizer, os livros, você tem muitos livros, em todos os repositórios online conhecidos. E precisamos agradecer aos russos e aos cazaques por esses. Mas, Richard, teremos você novamente neste canal. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Foi um prazer, gostei muito da conversa. Obrigado.